va jamais na échouer sua palavra. dans sa parole. Se ele disse isso, S'il a dit cela, ele vai fazer. il va le faire. Ele disse assim será da palavra que sai da minha boca. Il a dit, ainsi en est de la parole qui sort de Não ma bouche voltará para mim vazio. et ne va pas retourner en Se vain vers ele moi. disse que vai te proteger, vai te guardar do maligno, Et s'il a dit qu'il va te garder ele du vai te malin, guardar do il va maligno. te garder du malin. Se ele disse na tentação, S'il a dit dans ele la vai procurar tentation, escape. il va chercher Ele vai une voie de procurar para você sortie. escapar. Il va chercher Ele une é voie de fiel. sortie. Il est E a fidèle. sua fidelidade, Et sa fidélité primeiro com relação à sua palavra. est en relation avec sa parole, Ele não premièrement. pode se negar a si Il mesmo. ne peut pas se renier Porque à a sua lui-même. palavra é ele. Parce que sa parole, c'est lui. Ele é a sua palavra. Il est sa parole. João disse assim, no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Jean a dit au commencement était la parole était avec E Dieu, la Deus parole só était tem a Dieu. sua palavra Et Dieu est toujours là pour para accomplir sa enviar nos teus problemas. pour Para enviar nos teus problemas. l'envoyer dans tes problèmes. E dia a palavra se fez carne. Et un jour, la parole s'est faite chair. Porque está escrito, Parce qu'il est écrit, na sua angústia, dans leur angoisse, clamaram ao ils Senhor ont crié à Dieu. e ele enviou a sua Et palavra. Dieu a envoyé sa E a sua parole. palavra os salvou. Et sa parole les a E a sua guéris. palavra os sarou. Et sa parole E a les sua a palavra guéris. os livrou. Et sa parole les a A livrés. palavra de La Deus parole de Dieu, é o portador da fidelidade de Deus. c'est le porteur de É la a fidélité de Dieu. garantia. É a garantia C'est da la- fidelidade de C'est la Deus. garantie de la fidélité de Dieu. E em Jeremias 1:12, Dans Jérémie 1,12, ele mesmo disse: lui-même a dit, porque eu estou por trás da minha palavra. je suis derrière ma parole. Porque eu velo sobre a minha Je palavra veille sur ma parole para cumprir. pour l'accomplir. Deus ele mesmo Dieu lui-même vela sobre a palavra que sai da veille boca dele. sur la parole qui sort de Se sa ele bouche. disser alguma coisa, S'il a dit quelque chose, ele mesmo vai velar lui-même va veiller para que isso se cumpra. pour que ça s'accomplisse. E se ele te prometeu alguma Si coisa, tu as promis quelque chose, aquela promessa você terá. et cette promesse, tu Porque ele l'auras é Deus. parce qu'il est Dieu. Vou dizer porque ele é Deus. Je dis parce qu'il est Dieu. E a sua palavra Et sa parole sustenta todas as coisas. soutient toutes choses. A palavra de Deus La parole de Dieu sustenta os céus e a terra. soutient le ciel et la Porque terre. ele criou isto Parce que c'est lui qui l'a pela créé palavra. par la parole. Pela sua palavra Par sa parole, também sustenta isso. il soutient cela. Hebreu capítulo 1, verso 3. Hébreux chapitre 1er, le verset A 3. palavra que ele enviou La parole qu'il a envoyée, é o resplendor da sua glória. et c'est la É o seu resplendeur, filho Jesus. c'est son fils Jésus. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando quantas coisas? Todas as Sustentando quantas coisas? todas. Todas as coisas pela palavra do seu poder. Significa dizer, Ça veut a dire, terra que nós pisamos, la terre que nous piétinons, Deus sustenta isso Dieu soutient cela pela palavra. par la parole. Porque dia Parce qu'un jour, ele criou os céus e a il terra. a créé les cieux et la E terre. ele não desfez isso. Et il n'a pas défait cela. Ainda não desfez isso. Il n'a jamais défait cela. Mas ele prometeu Mais il a promis que haverá novo céu e nova terra. qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle Até terre. ali, Ah, jusque-là, ele sustenta essa terra. il soutient cette Pelo que terre. meu irmão, Pour que mon frère, você deve confiar na sua palavra. tu dois faire Deve confiance crer en ça. nele. Tu dois croire en lui, Crer em Deus croire en Dieu e crer no que ele disse. et se croire en ce qu'il Porque a dit. ninguém jamais viu a Deus. Parce que personne n'a vu Dieu. Você crê em Deus, você ele viu aonde? Et tu crois en Dieu, tu l'as vu où? Eu posso crer no irmão. Je peux croire au frère. Tô vendo o irmão. Je vois le frère. Eu sei que se eu estiver pronto a cair, ele vai me sustentar. Je sais que si je trop presse, Porque eu lhe vejo. il va me soutenir. Parce Mas que je le é vois. muito mais Et plus encore, o que ele diz c'est qu'il dit. que eu confio. Et je confiance. E o que ele vai dizer C'est qu'il va dire. é o veículo do C'est seu caráter, le véhicule de son da caractère, sua personalidade. de sa personnalité. A palavra de Deus La parole de Dieu, é o veículo c'est le de véhicule quem ele é. de qui il est. Aleluia. Amen. Para conhecer a Deus, Pour connaître deve Dieu, conhecer a sua tu dois palavra. connaître sa parole. Os atributos de Deus, Les attributs de nós Dieu, conhecemos nous através da connaissons palavra. au travers de O la que parole. Deus faz, Ce que Dieu nós fait, conhecemos nous através da connaissons palavra. au travers de la O que parole. ele tenciona Ce fazer, qu'il veut também faire pela palavra. aussi par la As parole. suas promessas Ses promesses, é pela c'est palavra. par la parole. E na sua palavra está dizendo, Et dans sa parole, nunca dit, te deixará. il ne va jamais te Nunca laisser. jamais te Il ne va abandonnera. jamais t'abandonner. Alléluia. Gloire à Dieu. Amém. Amen. Será que alguém está comigo? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hoje eu vim te falar Aujourd'hui, je suis venu te de dire duas coisas de deux choses que estabilizam a vida de uma pessoa. qui stabilisent la vie d'une personne, Que são qui sont o alicerce la fondation e a âncora. et l'encre.
Essas duas Ces coisas deux choses são tão importantes na sont tua vida tellement importantes dans que ta vie você deve conhecer e ter a revelação que tu dois connaître et avoir da la révélation palavra de la parole como alicerce, comme mas fondation, também como âncora. mais comme encre aussi. Aleluia! Amen. A palavra de Deus La parole de Dieu é o que sustenta a tua vida et c'est ce qui soutient ta vie em diferentes momentos, dans différents moments, em qualquer circunstância. dans n'importe quelle A circonstance. tua vida Ta vie deve ser sustentada doit être soutenue por alicerce par une que fondation chama a palavra de qui Deus. s'appelle la parole de Dieu. Em Mateus capítulo 7, Matthieu chapitre 7, verso 24 a 27, versets 24 à 27. Jesus está falando do alicerce. Jésus parle de la Como fondation. devemos edificar uma casa. Comment nous devons édifier la maison. Ele fala e diz assim: Il dit, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amen. Ele está falando de uma pessoa Il parle d'une personne sábia, sage, prudente, prudent, antes mesmo dos et problemas, qui, avant de problème, edificou a sua casa a édifié sa maison sobre a rocha. sur le roc. Aleluia. Amen. Verso 25. E caiu a chuva, porque certamente virá chuva. Parce que certainement la pluie viendra. Transbordaram os rios. Certamente um dia Un jour, os rios vão transbordar. les riz vont déborder. E aqui em Cabinda vivemos isto. Ici au cabinet, nous vivons Há cela. momento o rio Lucola transborda. Il y a des moments, A la água rivière Nicolas enche as ruas. remplit les Sabemos rues. disso. Nous savons cela. Isso pode acontecer. Ça peut arriver. Aleluia. Amen. Uma pessoa que tem a casa Une personne qui a la maison sobre a rocha, num Sur bom le roc. fundamento, et que sur un caia bon chuva fondement, ou não que tem la medo. pluie tombe ou pas, il n'a pas peur. Mas como dizia o irmão Carlos, uma pessoa que tem a casa Comme le frère disait, une maison qui a la maison de chapas. des tôles. Aleluia. Amen. Quando começar a chover, Lorsque la pluie vai commence, ter medo. il aura peur. Quando tiver enchente, Lorsqu'il y a des Vai ter eaux de medo. pluie, il aura peur. por causa de quê? Pourquoi? Do fundamento. À cause du fondement. Aleluia. Amen. Verso 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Vamos. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com império contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nós sabemos disso. Nous savons cela. Agora, ele está dizendo, Il te dit, a rocha é a palavra le roc, c'est la parole e a prática. et la pratique de cette parole. Aleluia. Amen. Esse é o alicerce. Ça, c'est la fondation. Sabe, muitas vezes nós construímos casas Beaucoup de fois, nous e construisons des certamente maisons. você já viu. Podem me colocar ali alicerce, Du- fotografia do Technique. alicerce. Mettez-nous la fondation. O que é que alicerce? C'est quoi la fondation? É uma base sólida C'est une base solide que pode ser edificada qui peut être édifiée com cimento, com avec, concreto. avec du ciment, Aleluia. Amen. Ferros, avec de fer, de barre de fer, areias, du bugal, sable, cimento. de moellon. E podemos ter isso assim. Nous pouvons en avoir. Mas também Mais aussi, podemos construir por cima de pedras. nous pouvons le mettre Irmãos, au-dessus de está pierre. onde a fotografia? Para alguém ver, se calhar aqui alguém nunca viu alicerce. Peut-être que quelqu'un n'a jamais vu la fondation. Vamos te mostrar. Nous allons Tá te vendo essa montrer. casa? Cette maison ici Tem alicerce. a une fondation. Voilà. Mas você não vê. Tá Et aí. toi, tu ne vois pas. Isso é alicerce. Ça, c'est la fondation. E vejam uma coisa. Regarde une chose. Que o alicerce La fondation está por cima da terra. est au-dessus de la terre. Agora, por cima da terra, Au-dessus de la terre, você pode construir isso por cima da areia. et tu peux mettre sur du sable. Mas vou chegar ali. Mais je vais É arriver. algo sólido. C'est une chose solide. Aleluia. Amen. Que sustenta uma estrutura. Qui soutient une structure. Olhando nisto, En regardant já ça, sabemos mais ou menos nous savons à peu près que aqui em cima, que em cima au-dessus, dessa coisa, au-dessus de cette virá fondation uma casa. viendra une maison. Pode ser até um prédio. Ah, ça peut être un étage. Aleluia. Amen. Uma coisa firme, Une chose ferme, estável, stable sustentável. et soutenue. E você vê que está por cima da terra. Et ça se trouve au-dessus de E la a terre. terra não se abala. Et la terre ne se E muitas branle das pas. vezes, para Plusieurs fois, chegar até aqui em cima, pour arriver jusqu'ici, é porque cavaram. c'est parce qu'on a creusé. Aleluia. Amen. Não colocaram isso por cima da terra assim, não. On n'a pas mis seulement Cavaram au-dessus. primeiro. Oh, ils ont creusé. Isto aqui é
a parte saliente. Et que ça, sai, c'est la partie qui est sobressai. sortie. Mas tem uma parte ali que chama sapato. Il y a une partie qu'on appelle la base. Aleluia. Amen. Quem que já construiu aqui? Amen. Quem é pedreiro? Yeah. Você é pedreiro? Pedreira? Você construiu uma casa? Ah, ok. Tá bom. Aleluia. Amen. Amém. Amém. Muito bom. É bom construir uma casa. C'est très bien de construire. Aleluia. Amen. O alicerce é para edificação e firmeza a longo prazo. La fondation, c'est pour l'édification à long terme. Aleluia. Amen. A palavra de Deus La parole de Dieu também nos edifica. aussi nous édifie. Paulo vai dizer, Paul va dire, eu vos recomendo a Deus je vous recommande à Dieu e a palavra et à la parole da sua graça, de sa grâce, que tem poder. qui a la puissance. Atos 20, 32. A palavra tem poder La parole a la puissance de vos edificar de vous édifier e dar herança. et de vous donner l'héritage. Significa dizer, Ça veut dire, a palavra de Deus la parole de Dieu vai te tornar homem feito, va faire de vai te toi tornar mais sábio, un homme fait, un mais sage, forte. plus fort. Aleluia. Amen. Mas também a palavra Mais aussi la tem a parole capacidade a la de te capacité dar o que ela diz. de te donner ce qu'elle a dit. Aleluia. Amen. Isaías 55, 11, Deus disse, assim será da palavra que sai da minha boca. Ainsi en est de la parole qui Não sort de ma voltará bouche. para mim vazia, Elle ne reviendra pas vide. mas fará Elle fera o que me apraz e prosperará. tout ce que, Significa dizer, se Amém. Deus falar alguma coisa na tua si vida, Dieu a dit quelque chose isso dans vai ta vie, acontecer. ça va arriver. Aleluia, vai Amen. Ça acontecer. va arriver. Que isso seja o alicerce da tua vida. Que ça soit la fondation de Porque ta é vie. Deus que sustenta todas as coisas que está falando na tua vida. Et c'est Dieu qui E soutient a toutes les palavra choses que Ele qui fala parlent. vai Et la sustentar parole também a tua vida. va soutenir ta vie. Porque não vai voltar para Ele vazia, não. Parce qu'elle ne va pas rentrer à Mas vide. vai fazer alguma Elle coisa. va faire quelque chose. Portanto, o alicerce La é fondation, para prevenção. c'est pour la prévention. Deus te fala Dieu te para parle te prevenir, pour te prévenir, para que você não caia, pour que tu ne tombes para pas, que a tua vida não caia, pour que ta vie ne tombe pas, para que você seja homem de sucesso. pour que tu sois une personne de succès. Deus faz uma coisa. Dieu fait une chose, Coloca o alicerce antes. met la fondation avant. Isto é, Deus fala antes. Ça veut dire Dieu parle Ele avant. te avisa já. Il t'avise, Ele anuncia já. il annonce déjà. Mesmo se isso vai acontecer depois de 1000 anos. Même si ça va arriver après 1000 ans, Ele já falou. il a déjà parlé. Já colocou a base. Il a mis la base. Aleluia. Amen. Para salvação, por exemplo. Pour le salut, par exemple, Muita gente pensa beaucoup pensent que a Eva e Adão que Adam et Ève, pegaram Deus de surpresa. ils ont surpris Dieu. Mas a verdade, La vérité, Deus já tinha preparado o cordeiro Dieu a déjà préparé l'agneau desde a fundação do mundo. depuis la fondation du monde. Significa dizer, Ça veut dire, Adão pecando, Dieu, Adam en péchant, o cordeiro já existia. l'agneau déjà existait. E quando veio João Batista, reconheceu e disse: Este é o cordeiro de Et Deus Jean-Baptiste a reconnu ça, c'est l'agneau de Dieu que tira o pecado do qui mundo. ôte le péché du monde. Mas que é esse cordeiro? Qui est cet agneau? É a palavra que se fez carne. C'est la parole qui s'est faite chair. Significa dizer, Ça veut dire, todas as soluções de Deus toutes les já solutions estão de em Dieu Deus. sont en Dieu. E Deus já proclamou isso. Et Dieu a déjà programmé cela. Aleluia. Significa Amen. dizer nesta manhã, Et ça veut dire as ce matin, soluções da tua vida les solutions de já ta vie existem. existent Deus déjà. tem uma palavra para a tua vida. Dieu a une É assim parole que Ele pour ta te vie. chama, C'est é comme ça assim qu'il que Ele te t'appelle. chamou, C'est é comme assim ça que qu'il Ele t'a espera appelé. na tua vida. C'est comme ça Ele qu'il já attend. falou isto Il a déjà antes. parlé, il a déjà dit E cela. a tua herança não se encontra no cartório, Ton héritage ne se rencontre pas nem là, no testamento do teu pai, ni dans le testament de ton père. mas encontra-se no testamento do teu Deus. Oh, mais ça se rencontre Do dans teu le Pai testament de celestial. ton Dieu, ton Père céleste. E essa palavra Et cette parole pode te edificar peut e te t'édifier dar et herança. te donner l'héritage. Tudo quanto Deus falou, Tout ce que Dieu a dit, deve tornar agora a licença da tua vida. il doit devenir la A fondation de ta vie. fundação da tua vida La agora. fondation de ta Porque vie. o alicerce Parce que la fondation representa os princípios imutáveis représente le principe immuable e inabaláveis et inébranlable que Deus que tem Dieu a para sustentar a tua vida. pour soutenir ta vie. Então, Deus tem um princípio. Dieu a des principes. Dos princípios de sustento da vida L'un des principes de é a soutien de respiração. c'est la Para respiration. só de respirar aqui. Arrête de respirer. Você vai ver Tu vas voir que você não é nada. que tu n'es rien. Toda aquela banga aí Toute cette fierté, não é para nada. c'est pour rien. O que sustenta a tua vida Ce qui soutient ta vie, é a respiração. c'est la respiration.
Aleluia. Amen. A gente está entendendo? Amen. E é o princípio da vida. C'est un principe de vie. E quem começou a respiração do homem? Et qui a commencé la respiration de l'homme? Deus ele C'est mesmo. Dieu lui-même. E a Bíblia diz que ele formou-lhe o corpo do pó da terra. La Bible dit que Dieu a formé l'homme Ele du pot soprou nas de la narinas poussière. Il a soufflé sur ses para narines dizer ao homem: pour dire à l'homme, sem a mim nada és. et sans moi tu ne peux rien faire. Não és nada. Tu ne rien. Aleluia. Amen. Será que alguém está comigo? Amen. A segunda coisa La deuxième des choses, é a âncora. c'est l'encre. É a âncora. L'encre. Alguém sabe o que é a âncora? Quelqu'un sait ce que c'est l'encre? A âncora. L'encre. Vamos lá. Temos uma fotografia da âncora. A âncora L'encre, é um instrumento metálico c'est un instrument métallique pesado très pesant que os barcos transportam. Coloca ainda um barco com a âncora. Coloca ainda um barco. un bateau avec l'encre. Um barco com âncora. Então, tá onde? Barco com âncora. A âncora. L'encre, Essa coisa. cette chose Esse ici, ferro ali. c'est fer ici, Que o barco transporta por onde quer que vá. et le bateau transporte partout où il va. Aleluia. Amen. Coloca isso. Mets cela, frère. Não está vendo isso? Ok. Tá bom. Portanto, a âncora é esse metal. L'encre, c'est cet instrument E ici. vocês vão ver aqui, estamos na água. Nous sommes dans des eaux, E o barco et la barque transporta isso. transporte cela. A âncora é importante L'encre est importante para assegurar o barco. pour sécuriser le bateau. Aleluia. Amen. É o objeto pesado levado pelo navio. Un objet pesant transporté par les navires Que prende o navio. qui arrête le navire Impedindo que o navio seja levado pelas correntes das águas. en empêchant que le navire soit amené par le courant d'eau. Aleluia. Amen. E a Bíblia diz, Et la Bible dit, nós devemos ter a palavra, nous devons avoir la parole, entender a doutrina, et comprendre la doctrine, as promessas de Deus, les promesses de Dieu, para que não sejamos levados et pour que nous ne soyons pas por qualquer vento. amenés à n'importe quel vent. Então devemos ter a âncora Nous devons avoir l'encre para a nossa alma. pour notre âme. É muito importante. C'est très important. É muito importante. Très important. Glória a Deus. Gloire à Dieu. A âncora segura L'encre sécurise o navio na tormenta le navire dans le tourment para ter uma estabilidade imediata numa crise, pour numa avoir- tempestade. pour avoir la